Olá pessoal, aqui com vocês a CardMade. Muitos jogadores de pôquer já ouviram falar sobre variância, mas a maioria deles não entendem o que isso significa. Este vídeo não apenas apresentará o conceito de variância do pôquer, mas também o ajudará a entender como é importante chegar a um acordo com ele. O pôquer é um jogo de distribuição estatística. Cada mão que jogamos está à mercê da probabilidade. Nosso objetivo deve ser tomar todas as decisões que podem inclinar a balança de probabilidade a nosso favor, e não a favor dos oponentes. No entanto, sempre há uma chance de que, ao tomarmos boas decisões lucrativas de longo prazo, ainda possamos perder. Por exemplo, se enfrentamos uma bad beat, ou simplesmente não melhoramos nossas mãos. Na verdade, isso pode acontecer conosco durante um período de tempo. Isso nos engana e nos faz pensar que o nosso processo de tomada de decisão é falho, quando na verdade não é. E é justamente isso que nós chamamos de variância. Bom, vamos tratar o conceito de variância de forma mais profunda. A variância no pôquer é na verdade uma série de altos e baixos, ou, em outras palavras, mudanças negativas e positivas nos resultados dos nossos jogos. Mais especificamente, é a diferença entre o resultado individual no curto prazo, ou seja, de um único jogo, e a média dos resultados que esperamos ver no longo prazo, com base no processo de tomada de decisões acertadas. A variação negativa ocorre quando estamos nos saindo pior do que o nosso valor esperado no longo prazo. O valor esperado, que em inglês é conhecido como EV, é a quantidade de dinheiro que você, em média, espera gastar ou perder ao realizar uma ação específica em um jogo. Por outro lado, quando estamos indo melhor do que o nosso valor esperado, de longo prazo, ocorre uma variação positiva. Vamos resumir isso então. Variância é uma série de altos e baixos que ocorrem ao jogar pôquer. Mais especificamente, é a diferença entre o desempenho individual no curto prazo e o desempenho médio que esperávamos ver no longo prazo. Variância negativa. Quando os nossos resultados reais estão abaixo do nosso IV, experimentamos uma variação negativa. Isso acontece se estivermos pior do que deveríamos do ponto de vista das estatísticas. Quando os jogadores de pôquer experimentam uma variação negativa, você ocasionalmente ouvirá frases como "eu tenho um black streak" ou "eu peguei um downstream". A variação negativa ocorre quando, de acordo com as estatísticas, você é o favorito da mão, mas simplesmente você perde. Durante os períodos em que essas perdas começarão a se acumular, qualquer jogador, bom ou mau, corre o risco de pegar rapidamente um downstream. Uma coisa importante a se notar sobre a variância negativa é que perder o jogo não significa que você está jogando mal. Você pode jogar bem a mão, ir all-in como favorito na mão e ainda assim perder. Por exemplo, se formos all-in no pré-flop, com um par de as contra um par de reis, temos 82% de equidade para ganhar essa mão. No entanto, isso não significa que sempre venceremos em tal situação. Um dos equívocos mais comuns é que as pessoas pensam que sempre vão ganhar quando vão all-in no pré-flop com um par de aces, mas não é assim que funciona. Em nosso exemplo, o par de reis tem 18% para ganhar all-in contra um par de ases. Se repetirmos esse cenário 100 vezes consecutivas, esperamos que o par de reis ganhe 18 em cada 100 vezes. Dada a variação e os resultados inesperados, o par de reis tem o potencial para vencer várias vezes consecutivas, apesar da baixa probabilidade disso acontecer. Quando isso acontece, aqueles que não entendem a variância tendem a ficar chateados sem perceber que mesmo o azarão, neste caso o par de reis, tem uma chance de ganhar. Variância positiva. Do outro lado da moeda está a variância positiva. Surge nos casos em que estamos indo melhor do que deveríamos de acordo com as estatísticas, ou seja, estamos em um upstream. Vamos pegar o mesmo cenário como exemplo. All-in pré-flop. Um par de reis contra um par de aces. Se os nossos aces enfrentarem os reis quando forem all-in no pré-flop, com duas mãos consecutivas e vencermos ambas, então teremos uma variação positiva. Quando os jogadores de pôquer experimentam a variação positiva, eles dirão algo assim como: "estou no modo Deus agora".
Os jogadores de pôquer preferem a variação positiva à negativa, com certeza, né? Compreendendo a variância. Um exemplo de cara ou coroa. A maneira mais fácil de explicar a variação é usar um cenário simples de cara ou coroa. Com a cara ou coroa, há duas opções, cara ou coroa. E no longo prazo, cada opção cairá 50% das vezes. Portanto, se lançarmos uma moeda 100.000 vezes, podemos esperar sair coroa 50.000 vezes e cara 50.000 restantes. Mas se jogarmos uma moeda 6 vezes, qualquer um dos resultados possíveis poderá acontecer. A grande coisa sobre este exemplo do cara ou coroa é que ele é uma boa ilustração de uma situação de cara ou coroa padrão de all-in no pré-flop, como por exemplo, um as-reis contra um par de damas. Embora a situação de cara ou coroa não seja um cenário 50-50 puro, está perto o suficiente para os nossos propósitos explicativos. Em nosso exemplo, assumiremos que cara é o par de ás e reis e coroa é o par de damas. As figuras a seguir mostram exemplos de cara ou coroa. Esses números mostram que a variância aumenta com o tamanho de amostras menores, mas diminui com o tamanho de amostras maiores. Se continuássemos e fizéssemos o lançamento da moeda com um tamanho de amostra muito maior, em algum ponto atingiríamos os resultados de 50-50. O objetivo deste exemplo é mostrar que você deve esperar um aumento na variância com pequenas amostras, especialmente no poker. Mas à medida que você joga mais mãos, a variação se dissipa à medida que o tamanho da amostra aumenta. A importância da variância. Por que é tão importante entender e aceitar a variação? Os jogadores de pôquer que não entendem a variância e os altos e baixos que a acompanham têm maior probabilidade de jogar mal e de cair em inclinação. Uma bad beat é fácil de vencer, mas quando você perde várias vezes seguidas e é o favorito para vencer, isso pode afetar até mesmo o profissional mais experiente e também pode levá-lo à inclinação. A inclinação é o que queremos prevenir. Podemos fazer isso entendendo e aceitando a variação. Outro aspecto importante da variação do poker é o fator sorte. A variância positiva é o que motiva os jogadores ruins a jogarem mal. Às vezes, eles vão all-in, ganham um empate e são pagos se jogarem mal. Isso os impede de quebrar rapidamente e também aumentam a probabilidade deles ficarem no jogo por mais tempo, mas no final, todos perderão. A variância, especialmente a diferença entre os resultados de longo e curto prazo, é o que faz com que os jogadores ruins pensarem que podem competir com os melhores. Sem o fator sorte, os jogadores ruins descobririam suas fraquezas no jogo muito mais rápido. Os aspectos aleatórios do poker, mãos iniciais e cartas da mesa, são todos influenciados pela variância, dando até o pior jogador a chance de ganhar o pot contra os melhores jogadores do mundo. O conceito de variância também é conhecido como dispersão. E agora nós vamos falar sobre a dispersão na prática. Mesmo os melhores jogadores do mundo enfrentam variações, ou dispersão, tanto positiva quanto negativa. Não é incomum para um bom jogador a dinheiro atingir e perder 10 buy-ins consecutivos devido a um downstream. Além disso, bons jogadores a dinheiro que jogam centenas de milhares de mãos por ano podem esperar encontrar-se nos inevitáveis e perigosos 15 a 20 buy-ins posteriores. Isso é normal e esperado, uma vez que estamos tocando com grandes amostras. Essas faixas de dispersão podem variar em duração e nunca sabemos quanto tempo durarão. Às vezes, elas acontecem com uma pequena amostra de apenas 1.000 a 2.000 mãos. Em outros casos, elas se arrastam por dezenas de milhares de mãos e parece que nunca vão acabar. Por outro lado, os jogadores podem atingir abstracts com a mesma frequência. Lembre-se, quando pensamos em variância, temos que pensar não apenas em variância negativa e fluxos descendentes, mas também em variância positiva, isto é, movimentos ascendentes. A diferença entre variância e um jogo ruim. É importante distinguir entre variância e um jogo ruim. Alguns jogadores podem reclamar do fracasso, quando na realidade muito do que eles consideram variância negativa é na verdade uma jogada ruim. Sua perda não é automaticamente variância ou jogo ruim, e sua vitória nem sempre significa um jogo bom ou variância.
leva tempo para ver a diferença. O que causa variação? Isso nada mais é do que a aleatoriedade das cartas. Se tudo está indo bem ou mal para nós, então isso é uma coincidência. Se tivermos sorte, as cartas distribuídas estarão a nosso favor. Se não tivermos sorte, as cartas serão ruins para nós. Não acertaremos os empates, nossas mãos fortes não vão sustentar e perderemos muitas mãos no processo. Quanto tempo dura a dispersão? De acordo com as estatísticas, a variância é minimizada ao longo do tempo, ou seja, quanto mais mãos jogamos, menos a variância afeta os nossos resultados esperados no longo prazo. Acima de tudo, tendemos a experimentar dispersão em distâncias curtas. No entanto, não é incomum que as pessoas experimentem variações tanto positivas quanto negativas por longos períodos de tempo. Percepção de variância. Quando entendemos o que é variância, tanto positiva quanto negativa, é menos provável que ela afete nosso jogo de pôquer. Aqueles que entendem da variância percebem que não têm controle sobre ela e que não se preocuparão com ela. Eles entendem que fica mais forte no curto prazo e se dissipará com o tempo conforme eles continuarem a jogar mais mãos. É por isso que tantos bons jogadores dizem para não nos concentrarmos nos resultados de curto prazo, mas em vez disso, nos aconselham a nos concentrar em jogar o nosso melhor, quer experimentemos variância ou não. Bom pessoal, isso é tudo. Se gostou desse vídeo, aperta naquele botão de like, subscreva ao nosso canal e para mais informações acesse o nosso site cardmates.net. Até logo pessoal!